Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus possa caminhar sempre conosco, a cada dia, a cada instante, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós podermos estar aqui, não é verdade? De nós termos sobre nós esse Deus tão misericordioso que, por amar o mundo, enviou o seu Filho unigênito para que, por meio dele, nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. Porque esse mundo vai ter um fim. Esse mundo que nós vivemos, ele está condenado. Existe uma profecia, e existem profecias que determinam o fim deste mundo. E por isso nós temos procurado, meus irmãos, deixar uma mensagem aí no ar, uma pergunta, um questionamento no ar, que se as pessoas crêem na Bíblia. Você crê na Bíblia? Crer de fato e de verdade na Bíblia? Porque se tem uma coisa que o diabo ele trabalha, ou ele trabalha para que as pessoas não dê crédito à palavra de Deus, da forma que elas devem crer, ou o diabo trabalha para que as pessoas não tenham o conhecimento. Dessas duas formas o diabo trabalha. Ou ele trabalha para que as pessoas caiam em descrédito com a palavra de Deus, ou ele trabalha para que as pessoas não tomem conhecimento. Por isso que Jesus falou sobre a parábola do semeador. Você lembra da parábola do semeador? Que uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu entre rochas, não é verdade? A outra caiu numa boa terra, a outra caiu lá no meio dos espinhos, né? E cada lugar que essa semente caiu representa um tipo de coração. Representa um tipo de coração. Aqui caiu numa boa terra, você veja que ela frutificou. Aqui cai à beira do caminho é aquele coração que cai, a palavra de Deus chega até ali, mas vem logo o diabo e arrebata. Não é? Aqui cai lá em solo lá que rochoso, é aquele coração duro. É que a palavra de Deus chega ali, mas ela não cria raiz e se perde. É que cai no meio dos espinhos, é aquele coração que o mundo, né? As paixões desse mundo, as coisas desse mundo sufoca. Muitas pessoas, a palavra chegou até ela, mas ela não quer largar o mundo. O mundo sufoca a palavra de Deus de maneira que a palavra de Deus não consegue ali fazer com que a pessoa se arrependa, se converta e venha receber o perdão de Jesus. Ela é apenas uma pessoa que tem um conhecimento. Por isso que nós deixamos essa pergunta no ar. Você crê na palavra de Deus? Porque quem crê na palavra de Deus é assim, ó. Olha só quem crê na palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Entende? Ele edificou a casa sobre a rocha. Ele ouviu a palavra de Deus e a praticou. Veja bem, ele ouviu, né, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz lá quando o anjo apareceu a José? O que ele disse para José? Que Maria ia dar à luz um filho que era do Espírito Santo. Ela não tinha coabitado com ninguém. José estava até com o coração triste, porque, né, ele viu lá a esposa grávida.
achava-se coagido, mas o anjo apareceu para ele: olha, o que está em Maria é do Espírito Santo. Porque ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado. O que afastou o homem de Deus? O que foi que afastou o homem de Deus lá no início da criação? Foi o pecado. Não é verdade? O pecado afastou o homem de Deus. Então Jesus, ele veio para nos aproximar do Pai, sem ter a necessidade agora que alguém pegasse lá um cordeiro, um animal, e levasse lá o sacerdote fizesse a expiação, que era matar aquele animal e derramar o sangue daquele animal, e ali os pecados da pessoa ser perdoados. Não foi mais necessário isso depois que Deus ofereceu Jesus como Cordeiro Santo. Ele morreu, né? Um Deus desceu aqui nesse mundo, se tornou humano, né? É preciso que a pessoa creia nisso, se tornou humano, foi oferecido em sacrifício, derramou o seu sangue na crucificação lá, e por meio desse sangue derramado, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, como nós cremos ser Ele o Salvador e nos entregamos para Ele, e obedecemos a sua palavra, como diz aqui: todo pois que ouve essas minhas palavras e pratica. A palavra de quem? A palavra do Evangelho de Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus e obedecemos os seus mandamentos, a sua palavra, os nossos pecados são perdoados, né? E eu crer na palavra de Deus, e eu acreditar na palavra de Deus, é eu praticar o batismo nas águas, é eu praticar a palavra de Deus? Sim. Eu me arrepender, perdoar, é eu praticar a palavra de Deus? Sim. Eu me desviar desse mundo, não querer mais viver nesse mundo, porque a Bíblia que eu aceitei, que eu creio, diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu permito-me que o Espírito Santo, né, que tanto eu falo aqui, a importância que tem das pessoas deixarem ser guiadas pelo Espírito Santo, porque o que aconteceu com aquele povo lá, na época de Jesus? Eles comiam na mão do sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote lá, Caifás lá, aquela turma lá de fariseu hipócrita lá, que patrocinaram a crucificação de Jesus, que perseguiam Jesus, eles eram para ser aliados, porque quem tinha o livro da lei era eles. Eles deveriam compreender as profecias de Daniel, as profecias de Ezequiel, as profecias lá do livro da lei, porque na lei prenunciou o Messias, a vinda de Jesus. Os profetas falaram da vinda de Jesus. Os profetas falaram da graça. Por que os fariseus hipócritas, aqueles sumos sacerdotes, eles não compreenderam nisso? Porque não havia neles o Espírito de Deus, havia a letra, um conhecimento, mas não a prática. Não a prática. Porque quem interpreta a Bíblia pelo Espírito, ele consegue ter o discernimento pelo Espírito das coisas de Deus. Ele consegue olhar para esse mundo e ver tudo que está acontecendo no mundo, e ele consegue ter o discernimento seguinte: olha, as profecias dos princípios das dores estão acontecendo. Eles não comem na mão das pessoas. Porque quem come na mão das pessoas, entendeu? Ela vive de acordo com o que o homem diz, e não com o que Deus diz pelo Espírito Santo. E elas não dão nem tempo ao Espírito Santo de testificar que aquilo que está saindo da boca daquele homem é de Deus ou não, porque elas não têm o Espírito Santo. Elas têm apenas uma letra. Razão pelo qual Jesus fez com que a igreja dele primitiva
recebesse o Espírito Santo. João 14 e João 16 fala da importância de receber o Consolador, da igreja receber. Houve lá os discípulos lá no dia de Pentecostes, depois que Jesus foi elevado às alturas, houve o derramamento do Espírito Santo. Houve lá o derramamento do Espírito Santo, aonde Pedro fez no seu primeiro discurso, e 3.000 pessoas se converteram. Depois, no segundo discurso, mais de 5.000 pessoas, e ia aumentando, o Senhor ia aumentando o número de salvos. Está escrito lá em livro de Atos. Não foi movimentos, oba-oba, campanhas, milagreiras. Foi o Espírito Santo que comovia e convencia o pecador dos seus pecados. Foi o Espírito Santo que me convenceu dos meus pecados. Não foi o homem. Foi o Espírito Santo que veio até em mim e me incentivou a largar esse mundo, a abandonar esse mundo. Me fez lembrar de que eu nasci e fui educado dentro da casa de Deus. Foi o Espírito Santo, não foi mais ninguém. Porque ninguém estava comigo no dia que eu decidi ir na igreja. Não estava ninguém comigo, eu estava de noite num lugar, sozinho. E o Espírito Santo veio e me fez lembrar de coisas que falaram comigo a respeito de Jesus. Veja se não foi assim que aconteceu com muitos de vocês. O Espírito Santo foi lá e falou com você. Talvez você chegou nesse canal, você ouviu uma mensagem, você ouviu uma palavra de um anônimo que você não conhece, mas lá, em algum momento, o Espírito Santo falou com você e você falou assim: poxa, é verdade. Você pegou a Bíblia, foi ler a Bíblia, como estou lendo aqui Mateus 7, 24. Você pegou a Bíblia, você foi ler, e o Espírito Santo começou a trabalhar em você. Porque você deu espaço, você tem dado espaço para que o Espírito Santo, ele trabalhe em você. Aí diz aqui, ó: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Né? A casa edificada sobre areia. A casa edificada sobre areia. Para a pessoa, para fazer edificação, o solo tem que estar firme. Não é verdade? Quando coloca lá as sapatas, as fundações, tem que chegar em terra firme. Senão vem a chuva e leva. Muitos estão edificando a sua vida sobre areia. Porque o tempo em que a chuva, as tempestades vêm, está para todos nós. Está para todos nós. Está fazendo aí, ó, esse calor aqui no Rio de Janeiro em excesso. Você pensa que sobre a casa do batizado com o Espírito Santo, do que ouve a palavra de Deus e as pratica, existe uma nuvenzinha de chuvinha aqui em cima? Eu comi calor como qualquer um outro. Eu passei calor aqui como qualquer um outro. O calor estalou como qualquer um outro, porque o sol se nasce e se põe sobre bons e maus. A chuva cai sobre bons e maus, mas tem uma coisa que separa o bom e do mal: o reino dos céus. Um dia, Jesus vai vir para quem lhe serve. Aí sim, naquele dia, haverá uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os justos e os perversos. Entende? Olha o que aconteceu lá no Egito. Os que tinham lá a presença de Deus, os que estavam lá como um povo de Deus, as pragas que iam sobre o Egito não veio sobre eles. Mas no dia que o anjo passou,
Houve uma determinação, não houve? Qual foi a determinação daquele dia? Aquele que tiver a marca do cordeiro na sua porta, o anjo não vai entrar. Ali já houve regras. Para a salvação da sua alma, existem regras. E qual é a regra? Aceitar Jesus como Salvador. Ser lavado e remido no sangue dele. Fazer morrer sua natureza terrena. O que sela, o que dá início a isso, é quando eu aceito o batismo nas águas. Jesus se batizou nas águas. A igreja de Cristo se batizou nas águas. E como é que a pessoa, ela quer fugir de se batizar nas águas, quer fugir de participar de Santa Ceia, de participar da comunhão com o Senhor por meio da Santa Ceia, quer fugir da leitura da Bíblia, quer fugir de orar. Tudo isso são regras e protocolos para o meu crescimento espiritual no meu relacionamento com Deus. Por isso que existe uma igreja fraca. Por isso que existe essa igreja fraca que nós vemos aí, não generalizando. Por quê? Porque falta nas pessoas relacionamento e comunhão com Deus. Falta nas pessoas todo aquele que ouve essas minhas palavras praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Ler a Bíblia. Eu iniciei esse ano um plano, fica no meu celular ali, de ler a Bíblia toda. Está sendo maravilhoso para mim. Toda vez que a gente pega a Bíblia e vai ler ela, ainda que a gente tenha lido ela, Deus dá uma nova direção. Eu estou vendo ali a de história lá, que aconteceu lá no início, Adão, Eva, lá Caim, Abel, vem lá as histórias lá dos filhos. Meu irmão, pelo amor de Deus, como esse Deus é misericordioso. Como esse Deus é misericordioso. Como ele é misericordioso. Só no início da Bíblia lá, o que a gente vê que essa turma aprontou, eu estou só no início, tá? Eu estou ali, eu ainda estou ali, eu ainda estou ali de Jacó ali, dos filhos, mas só o que essa turma desse povo aprontou com Deus até essa turma, pelo amor de Deus, meus irmãos. Por isso que lá Deus lá, né, falou para Noé, falou lá, olha, eu vou dar cabo de todo mundo. Só que não resolveu não. Porque o pecado ainda está no mundo. A natureza do homem é pecaminosa. Vai resolver agora. Agora vai resolver. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, que vai mesmo só os polidos. Não pensa que vai entrar nesse pacote aí, meia boca não, que não vai não. Só vai mesmo quem tiver a vestidura ali lavada e remida no sangue de Cristo. Quem não tiver, fica aí para a grande tribulação. Prova aí. Prova aí. Prova aí. Se você vai ser... agora a pessoa vai ter que crer e praticar na palavra de Deus nesse momento aí. Tá tudo de graça agora. Ontem a gente estava vendo aqui um filme Apocalipse, né? Filme Apocalipse aqui, eu e minha esposa, que a gente já viu, acho que 1000 vezes o filme. Mas a gente estava vendo ali e a gente vê as oportunidades que as pessoas têm. É um filme, é uma dramaturgia, mas está ali, é a realidade. Está lá alguém da família falando de Jesus, apresentando Jesus, sabe o que eles falam? Vocês são malucos, vocês são loucos. Debate com Deus, aí depois, lá na frente, quando acontecer, Então, meus irmãos, essa é a nossa palavra de hoje e o nosso convite é: se entregue para Jesus. Pratique a palavra de Deus, porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.